Desculpa, agora foi. Boa noite a todo mundo. Aqui é o professor Gustavo, eu sou do Colegiado de Ciência da Natureza, do campus de Senhor do Bonfim. E essa daqui é a primeira live do Convide Univasf, em que a gente vai fazer várias lives durante esse período de quarentena, discutindo assuntos relevantes relacionados à Covid-19 e toda essa quarentena que está acontecendo agora. As lives vão ser duas por semana, pelo menos nesse primeiro momento. Vão ser 2 lives por semana, na terça e na sexta. Hoje, excepcionalmente, vai ser na segunda, porque amanhã é São João, né? E as pessoas não vão assistir lives, vão assistir live de sertanejo, ou de forró, ou de qualquer coisa assim. E o chat aí está aberto para quem quiser fazer perguntas. Se a gente não conseguir responder essas perguntas na live, a gente vai fazer vídeos com os professores ou com a gente mesmo, com as respostas deles, das dúvidas que vocês tiverem. Começando aqui, a gente quer começar com um boletim dos casos de Covid na região. Né? A gente tem aqui que em Petrolina, na região que eu digo é nas cidades onde a Univasf tem casos. Né? Em Petrolina a gente teve 561, em Juazeiro 354, Senhor do Bonfim 92, São Raimundo Nonato 173, Salgueiro 113 e Paulo Afonso 116. Esses daí são dados de ontem para todas as cidades, menos Juazeiro, que tem os dados de hoje. Né? Então, os casos estão crescendo bastante nesses últimos tempos. Né? Não faz muito tempo a gente tinha 100 casos em Petrolina, poucos casos nas outras cidades, e está começando a aumentar bastante agora. Mas, começando já no assunto que a gente quer falar, que é economia em tempos de pandemia, né? Que é como essa pandemia vai influenciar na economia, no consumo das famílias, nas empresas da região, né, que estão sendo impactadas por essa doença, por essa pandemia. A gente tem aqui hoje para discutir esses assuntos a professora Liliane Caraciolo, do Colegiado de Administração da Univasf, e o professor Deranor Gomes de Oliveira, também do Colegiado de Administração aqui da Univasf de Juazeiro. A professora Liliane, ela tem a graduação em Economia na UFPE, na Federal de Pernambuco, mestrado em Administração Rural da Federal Rural de Pernambuco e o doutorado em Psicologia em área de Psicologia Social pela Universidade Estadual do Espírito Santo. É professora da Univasf desde 2004 na área de Economia e atua no tema, principalmente nos temas de política econômica e administração pública, mais especificamente avaliação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional do semiárido. E é líder do Núcleo de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos do Semiárido. E o professor Deranor tem graduação em Administração de Empresas pela FACAP, licenciado em Matemática pela UFSC, especialista em Administração Rural pela Universidade Federal de Lavras, de Minas Gerais, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Gestão e Empreendedorismo pela Universidade de Évora, de Portugal, atua nas áreas de conhecimento de empreendedorismo, inovação e educação para empreendedorismo. Ele é sócio fundador da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Pequenas Empresas e professor conselheiro do Enactus Univasf. Vocês, professores, querem adicionar alguma coisa nessa apresentação de vocês ou a gente pode começar já o assunto? Boa noite, antes de tudo. Pode falar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu vou apresentar com o slide, pode ser? Sim, pode, claro, com certeza. A live é de vocês. Então, boa noite a todos, obrigado pelo convite, obrigada, Deranor, pelo convite
da live, não é? Obrigado ao mediador, não é? E eu vou falar sobre a economia de uma forma geral, tá? Esse pensamento não é só da minha cabeça, tem vários autores, não é? Eu fiz uma pesquisa, assisti algumas lives, então ainda está assim em processo de aprendizado, porque a forma como a gente faz pesquisa e faz as referências ainda está sendo uma construção, né? A gente está no que todo mundo está chamando de o novo normal. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha apresentação. Isso daí é tudo muito novo, né, professora? É uma situação que não aconteceu nunca na história e que a gente está tendo que aprender tudo conforme vai andando, né? Isso. É como o professor Derano disse agorinha, né? A gente está aprendendo com o carro andando, aprendendo a trocar o pneu. Bem, aqui está. A apresentação, né? Eu não consigo ver. Bem, a apresentação ela vai seguir o seguinte. A professora não está na apresentação. Essa linha de pensamento, né? A gente vai começar falando. Professora, desculpa interromper. Está vendo agora? Não está na apresentação, a gente está vendo uma pasta sua. Tenta colocar aqui. Está. Oi. Aqui. Só uma pasta. Vou parar. Já parou. Tá. Agora é só ligar de novo. Na apresentação, né? No PowerPoint. Entrou? Ainda não. Pois aqui está entrando normal no meu. Vou pegar uma janela. Eu acho, exatamente. Parece que agora vai. Não, ainda abriu a tela. Abriu ainda a janela. Tem que escolher a janela do... Na hora de escolher a janela, tem que escolher a janela da apresentação. Se ele já estiver aberto, eu acho que é melhor ainda. E é isso que eu estou fazendo aqui. Não chegou porque aqui no meu está chegando. Porque ele já está aberto. E está escrito aqui, você está apresentando. E aí, Neide? Falta compartilhar, talvez, não? E ainda tem aqui aparecendo para mim. Você está compartilhando. Tente. Eu interrompo? E aqui aparece como se você tivesse apresentando. Aqui para a gente aparece como... Aqui no meu também está dizendo, você está apresentando para todos.
clique aqui para retornar vídeo chamada, quando você quiser apresentar. Agora já está. Gustavo botou. Pronto. Já tô vendo aqui a tela, já estou vendo os slides aqui. Como eu tinha botado, o slide, só a tela, né? Agora está aparecendo. O slide número 1, apresentação, que é crise, qual a complexidade, já aparece aqui. Então, vamos assim mesmo, né? Do jeito que está. Não, aqui já está aparecendo. Certo? Então, a apresentação, ela vai seguir essa linha, né? Eu só não estou conseguindo abrir para a apresentação, né? Ela está mas como aí se você pode fosse abrir a pasta. Dizendo que o Gustavo está apresentando. Mas vamos caminhar assim, porque já está aparecendo o slide, né? Isso. É a dificuldade do carro andando. Vamos lá. Então, a apresentação que eu quero fazer, ela segue essa linha aí, né? Primeiro, da gente falar o que é essa crise, que tem que entender bem, né? O que é a crise, e falar sobre qual é a complexidade da crise, que ela é bem complexa, não é uma coisa que a gente está acostumado, né? Como enfrentar a crise e partir um pouco da dimensão dela. Qual é a dimensão da crise? Tá? Então, vamos para a crise. Por favor, Gustavo, você pode passar o slide? Não. Mudou, agora mudou. Pronto. Mudou. Pronto. Então, a coisa, o que tem mais relevante, e a gente não pode esquecer, né, que isso não é uma crise econômica, não é? É uma crise na qual contamos mortes. É uma crise sanitária e humanitária. É isso? A gente tem que pensar que ela é uma crise moral. Tá? O pessoal que está morrendo é filho, é esposa, neto, não é número. Tá? O pessoal na FACAP tem um observatório da crise. Tanto que eu destaquei do trabalho deles, né, a análise do avanço da Covid no Vale do São Francisco. O que eu vi no trabalho é que eles chamam o Vale do São Francisco da região Petrolina e Juazeiro. Tá? O vale é bem maior, a gente sabe, mas o objeto de estudo, no caso, tá as duas maiores cidades, né, as representações do Vale do São Francisco, ou seja, aqui na fruticultura irrigada. Aí tem esse gráfico aí, né, mostrando os casos confirmados, uma curva ascendente, que, segundo o autor do trabalho, o professor João Ricardo, essa curva ela é exponencial para Juazeiro e mais linear para Petrolina. Tá? Então, tem esse avanço aí, aqui no Vale. Falando agora da complexidade da crise, mas a entrada dessa complexidade que a gente vai dar é econômica, né? A complexidade da crise na economia. Pode passar o slide, Gustavo?
Então, vamos fazer assim breves reflexões sobre a complexidade, começando com o choque de oferta. Né? Então, em economia, a gente trabalha assim, se há uma queda na oferta, né, a gente chama isso de choque de oferta. Então, a oferta é a produção, é o que está disponível para venda, é o que está sendo produzido e é o que a economia quer produzir diante de toda a complexidade. Então, houve um choque. Ora, esse choque, ele irradia na cadeia produtiva. Então, ele vai pegar toda a cadeia produtiva. Ele não é uma coisa pontual, tá? Então, se você tem uma queda na produção de frango, vai ter a queda na produção de milho, vai ter queda na produção de ovos, então isso é uma cadeia produtiva. Na comercialização, aí cai logística e por aí vai. A queda é em cadeia, ela é encadeada, ela não é pontual. Esse é o primeiro ponto. Isso leva à mudança do processo de produção e comercialização. Tá? Vai ter um ajuste, tanto para o contexto, que está modificando, tudo está modificando, vai modificar de uma maneira geral, não é? E você vai ter novos processos de produção e novos processos de comercialização. Não é só um choque de oferta, é também um choque de demanda. Não é? Porque a gente trabalha, às vezes, com choque de oferta sem o choque de demanda, ou com choque de demanda sem ter choque de oferta. Então, é choque de oferta e choque de demanda. O choque de demanda, ele irradia no fluxo circular da renda. Tá? Então, vai na irradiação, bate na queda do consumo, na queda da poupança, na queda do investimento, na queda do comércio exterior e na queda da arrecadação governamental. A gente chama isso em economia de demanda agregada. Então, um choque na oferta agregada e um choque na demanda agregada. É um novo ponto de equilíbrio. Ora, é complexo também porque aumenta, nessa crise, tem um aumento da incerteza. Porque a gente não sabe quando é que a crise vai acabar. Não sabe quando a crise vai acabar e mesmo que a gente veja o momento que ela diminui, né, ou de certa forma acaba, a gente sabe que vai ter rodadas. A China tinha acabado, né, diminuiu, acabou, e está voltando, ela está tendo uma nova rodada de contaminação. O quarto ponto é a mudança de hábitos, né? Isso vai impactar muito, né? O novo normal, como é dito, né? Que está aí entre aspas, novo normal, ou seja, nada será como antes, não é? Vamos pegar a educação, por exemplo. A educação. Vai ter uma mudança radical na educação. Não é isso? Porque com um novo processo de produção, com um novo hábito de consumo, então, tudo isso vai mexer com a forma como a gente tem a mão de obra qualificada, qualificar a mão de obra, né, para a produção, qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho. Né, a gente já está vendo a desigualdade aí, né, apontando, porque o quadro deixou a desigualdade nua, e a gente sabe que o mercado de trabalho vai estar aí para o pessoal bem mais qualificado. Por exemplo, nós estamos trabalhando em casa. Isso não vai mudar. Não é? Isso vinha acontecendo lentamente,
a gente já tinha sinal disso, mas a crise só veio acelerar a mudança que a gente já estava percebendo. Não é? Da aula agora é bem diferente do que a gente vinha dando, né? A gente vai ter um certo hibridismo nessa forma de dar aula, até porque a gente está preparando essa mão de obra para o novo normal. Ela é bem mais inovadora. E o quinto ponto, eu queria falar dessa complexidade nas mudanças positivas, né? O avanço tecnológico, a gente está vendo aqui, com a gente mesmo, a gente aprendendo com o carro andando, tem que ser, não é? Aí eu coloquei aqui a nossa live e o e-commerce, né? Ou seja, vendendo online, comprando online, tudo numa mudança muito rápida e que a gente tem que correr para se adaptar a ela. Uma coisa interessante é que em toda crise tem desenvolvimento, né? A humanidade se desenvolve de uma crise entre crises, né? Isso. Quando se tem uma dificuldade, alguém vai inventar alguma coisa e superar essa dificuldade, né? Isso. A gente chama de ruptura, né? É o novo. Você fica no campo da ruptura, em que o novo se instaura, ele entra, mas ele ainda se apoia no antigo, né? A mudança, ela não é total, né? Você fica num campo de ruptura. Não é? O novo chega, mas ele ainda está em processo com o que ficou, né? Com o que acumulou, porque o antigo é o conhecimento acumulado, aí vem o conhecimento novo e muda. Aí tem uma mudança. É como estar na adolescência. Você é muito novo para ser adulto, né? E muito velho para ser criança. Você é um adolescente. Você está num estado de ruptura. Então, a mudança já é o que a gente vê de positivo, né? Porque ela vem e você vê que ali você tem que ir para a inovação. Você vai inovar, né? O terceiro momento nosso fazer o que é que está em jogo, né? A previsão de queda, as previsões que a gente tem da queda na economia. Veja só, dados do FMI, né, 2020 agora, a economia mundial vai cair 3%, Estados Unidos 6,1%, a China não vai ter uma queda negativa, vai ser positivo, né? 1,2%, pouco, mas isso é muito importante para a gente no Brasil, né? Ainda mais considerando que a China cresce 8, 10% por ano, cresceu 1%, uma queda, é o negativo deles. Né? Mas eles vão continuar consumindo, né? Esse 1,2% aí é consumo, e commodity, aí vai ter um preço menorzinho, mas isso para o Brasil é relevante, né? A gente vai ter uma queda de 7,5% na área do euro, né? Comunidade, e o Brasil menos 5,3% a queda. Todo mundo caindo, menos a China. Aí a gente tem aí umas observações, né? Que a gente está falando aqui da queda do PIB mundial e local, no caso é Brasil. Os órgãos de pesquisa têm divergência de projeção, o Banco Mundial para o Brasil
está prevendo uma queda de 5%, a CEPAL, a Comissão Econômica dos Países da América Latina e do Caribe, né? 5,2% a queda, e o Ministério da Economia prevê uma queda na economia brasileira de 4,2%. Então, há uma divergência de projeção, eu coloquei aí para a gente entender, né, esse número que eu botei da previsão de queda do FMI. Então, diverge, não há um consenso nessa queda. Outro dado que eu destaquei é que essa queda, ela não é igualitária, né? Não igualitárias. Por exemplo, de segmentos. A queda não é tão grande assim na agricultura quanto na indústria, né? A indústria vai ser bem maior. Comércio e serviços é o que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, para a gente ver o impacto, ele é expressivo, ele é bem relevante. Então, eu destaquei comércio e serviços, que vai ser o destaque do nosso trabalho. Até porque é onde a gente pode trabalhar mais com micro e pequenas empresas, né? As médias e pequenas empresas. Bens... Volta, Gustavo. Volta para aquele lá ainda, para eu terminar. O anterior. Há uma divergência também no impacto, quando a gente fala no impacto regional, a gente tem que pensar que quanto mais rico, maior o impacto. Por exemplo, no Sudeste, o impacto vai ser maior no Sudeste e menor no Nordeste. Não é? Ele não vai ser tão grande no Nordeste. E o Centro-Oeste, lá do Brasil, né? A gente está falando das regiões aqui no Brasil. O Centro-Oeste vai ter um certo alívio por conta da agricultura. Está muito baseado na agricultura, e a agricultura, ela não tem essa queda tão forte quanto outros setores, que mais na frente a gente vai perceber essa queda nos outros setores. Não é? Porque a agricultura, em economia, a gente chama a gente tem um conceito que se chama elasticidade de renda, que a renda cai, mas você não deixa de comer, não é? Então, o máximo que vai acontecer é comprar coisa mais barata, né? Mas deixar de comer não deixa. Não deixa, né? Então, a elasticidade de renda que a gente fala, né? Que a gente fala que ela não mexe tanto assim, né? Você tem uma parcela para se alimentar, e ela não é elástica, ela é inelástica. Ela não tem essa capacidade de elasticidade que, por exemplo, você tem de deixar de comprar o vestuário, né? Sim. Você pode dizer, não, eu vou passar 3 anos sem comprar roupa, o que tem aqui em casa eu vou usar. Mas você não deixa de comer, né? Aí, a parcela da sua renda para alimentação está lá. Você gasta 20% e você tenta continuar nos seus 20%. É mais fácil você tirar de tudo que for para você de menos, né? Vamos dizer assim, menos necessidade, né? E eu destaquei aí o semiárido, botei até em negrito, porque eu acredito que a gente vai ter grandes oportunidades. Aí vai pelo otimismo, né, gente? Bom, toda crise tem uma oportunidade, né? Exato, né? Eu acredito que essa perspectiva ambiental, ela vai crescer, não é? E a gente tem energia solar, uma série de coisas aí, que a tecnologia vai ajudar bastante, não é? E tem a parte local, que eu destaquei como urbano e rural. Vai ser diferente também. O impacto no urbano vai ser muito maior do que no rural, não é? Muito maior. A agricultura está funcionando quase normalmente. Isso, a densidade demográfica no rural, não é?
ela é bem menor, não é isso? Até o próprio contágio você pode dizer que não vai ser na mesma força. A gente vai ter forças diferentes, né? Então, vamos falar da perspectiva do segmento do varejo e serviços. Pode passar, Gustavo. Pronto. Esse aí é um índice do Cielo, né? O ICVA, que é o índice Cielo do varejo ampliado, do cartão de crédito, né? Não é do IBGE, não. Ele é bem mais rápido, né? A gente tá bem mais fácil de acessar. Então, foi pela facilidade de acesso mesmo que eu peguei o índice, não é? Então, ele diz o seguinte, vamos ver o impacto, a queda no faturamento, né, nominal do varejo acumulado, de 1 de março a 16 de maio. Teve uma queda de bens não duráveis, 2,1%, caiu 2,1% o faturamento, né? O que é a varejo é venda em pequenas quantidades, tá? E o que seria bens não duráveis? Aqueles consumidos imediatamente, alimento, bebida, tá? Você vê que não tem uma queda tão grande como, por exemplo, bens duráveis, que caiu 39,2%. Numa crise você deixa de comprar um carro, mas não deixa de comprar comida, né? Exatamente, né? Você deixa de comprar carro, máquina de lavar, refrigerador, mas comida não, né? Tanto que a gente vê aí em azul, né, um crescimento de super e hipermercados de 15,8%. Enquanto tudo mais caiu, não é? Super e hipermercado, não. Teve um crescimento. Tanto que está em azul, né? Agora, veja, serviços. A queda em serviços, 62,2%. A gente tem uma queda em serviços, né? De 62,2%. O que seria serviços? Aquelas ações, a ação de servir, né? Cabeleireiro. Isso. Bar e restaurante, não sei se entra em serviço também, mas entra comida. em serviço. Tudo que a gente define como não material, né? É o produto não material. Então, é a prestação do serviço, é prestar o serviço. Por exemplo, você tem aí a queda, o impacto no serviço do posto de gasolina, 34,9%, vestuário, 64,8% a queda, bares e restaurantes, 60,7% a queda no faturamento. Isso aí a gente pode botar construção civil, uma série de coisas que tem, que aí seria outro segmento, né? Mas a queda é grande. Sim. É bem grande em todos, né? E tanto que há um consenso de que ela é maior do que a crise de 1929, não é? E maior do que a crise de 2008. Aí eu vou lá no otimismo. Vai doer bastante. Vai. A pancada é grande. E vou no otimismo, né? Posso passar que a tecnologia nos ajude. Pode ser. Pronto. Então, cai renda, cai emprego, cai investimento, cai produção, não é? E a gente vai para as políticas de enfrentamento. Sem esquecer que é uma crise sanitária e humanitária. Ela não tem remédio. O primeiro remédio, ou seja, o número 1 do enfrentamento é seguir as orientações científicas do momento, que é a OMC, né? Porque não existe economia sem as pessoas. Não existe. Não existe riqueza sem as pessoas. Se todo mundo morrer, não vai ter como salvar a economia, porque não vai ter ninguém para comprar as coisas. Não. A riqueza é produto do trabalho. Economia não é... o popular entende a economia como dinheiro. Né? O dinheiro, ele é um instrumento que viabiliza a circulação da riqueza. Ele não é a riqueza. O dinheiro só simboliza, né? É só um símbolo. Isso. Ele é o instrumento de circular
aquilo que a gente produz com o trabalho. É Tá? só um Então, o que a gente facilitador, tem né? Em vez de você trocar o teu porco por uma galinha, você troca o teu porco por dinheiro e troca o dinheiro por galinha, porque nem sempre quem quer o porco tem a galinha e vice-versa, né? E vice-versa, né? Embora isso, tecnologicamente, também mudou muito, porque eu vejo no próprio WhatsApp grupos de troca de Sim, mercadoria. Uma coisa bem interessante também, né? Que eu entendo que a gente vai superar muita coisa tecnologicamente, não é? é, Então, a gente tem que entender que é uma crise sanitária e humanitária, não é crise econômica, não é? E para isso a gente precisa ter liderança, seguir uma liderança, não é isso? Aí a gente tem no nível federal, no nível estadual e municipal. Infelizmente a gente está numa tá bem crise difícil. política, muito difícil, não é? Mas tem solução, vai ter, sou otimista nisso. E, e é uma política, né? Assim, que é o segundo ponto que eu falei. O primeiro ponto é falar do isolamento, o teste e o rastreamento da Covid, que é baseado aí no conhecimento científico, e a gente está fazendo pouca coisa em relação a isso, o Brasil. O segundo ponto é uma política de renda, emprego e crédito, que a gente viu aí, né? Que é uma política intervencionista, e isso está difícil para a gente, porque aumenta a dívida pública, a necessidade de reformas, principalmente a tributária, porque a desigualdade no Brasil é muito grande e ela ficou exposta aí para todo mundo ver com a pandemia, Sim. não é? O que já E, estava feio só ficou mais feio ainda, né? exatamente. E a gente tem também a preocupação com o capital internacional, né? Vai diminuir a entrada de investimento e isso vai agravar nossa crise que eu falo em nível Brasil, tá? E da dificuldade da crise, que é o novo normal, né? A gente está aprendendo tudo, em pleno processo, tá? O ponto 3, eu falei em política monetária, alguns autores falam em diminuição de taxa de juros, mas dentro da política interna, isso funciona. Mas pensando em política externa, se a gente entrar numa dívida pública, a gente vai precisar do capital internacional e a gente só atrai se aumentar a taxa de juros. Aí, se internamente você aumenta a taxa de juros, você tem uma dificuldade interna. Não é? Já está com investimento em queda, o ideal seria chegar a zero na taxa de juros, mas aí você não traz o capital externo, você não atrai o capital externo, capital internacional. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, obrigado, professora. Passo para a pessoa da Eranor. Show. Ok? Gustavo, estou às suas ordens. Fica à vontade, como eu falei, a live é de vocês. Ok, Gustavo, muito obrigado. Um prazer aqui mais uma vez estar com você aqui, batendo esse papo com a professora Liliane, que é minha colega também lá do Colegiado de Administração. Enfim, que bacana a gente estar aqui nesse momento, nesse projeto da Proex, Univasso em Ação, onde a gente tenta, de alguma forma, nesse tempo de pandemia, contribuir, né, com todas essas restrições que estamos passando, mas de alguma forma a gente não estamos parados e estamos tentando resolver algumas coisas. Gustavo, Liliane, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo agora. Por mais que nós queiramos contribuir nesse mundo corporativo diante dessa crise, né, e também com os agentes de políticas públicas, né, frente ao que nós estamos vivendo,
né? E essa contribuição nossa oferecendo reflexões, recomendações, subsídios, ancorados talvez muito mais por artigo científico ou por algumas pesquisas, mesmo assim, por mais valiosos que sejam essas pesquisas, esses artigos científicos, mesmo assim não temos ainda a certeza do que poderá acontecer no futuro, né? Apenas ficamos com o otimismo e com a crença de que teremos um futuro diferente. Isso aí talvez seja a nossa única certeza. Tá? E aí, baseado no que a professora apresentou, ela fez todo um apanhado da situação econômica do Brasil, nas regiões e no mundo inteiro, e fez as previsões das economias. De uma coisa nós temos certeza: ficaremos mais pobres, o mundo inteiro. Pelos dados que foram apresentados, ficaremos mais pobres. E, embora a China ali ainda apresente um crescimento positivo, mas se você for ver, talvez tenha que ter mais, quem mais perdeu foi a China, porque ela estava com um crescimento tão alto que não conseguiu ainda ficar positivo. Mas houve também uma queda brutal também na sua economia. Enfim, resumindo, nós vamos ficar... Aproveitando o gancho, teve uma pergunta aqui se é esperado que o mercado se mantenha em recessão até o final do ano. Professora. Isso, eu creio que não só o final do ano. Eu acho que ainda vai demorar mais um pouco. Eu acho que essa questão do mercado de recessão, eu vou deixar essa pergunta para a professora depois ela responder sobre essa questão da recessão. Mas eu acredito que não vamos curar assim com pouco tempo, não. Isso ainda vai ter aí alguns dias ainda para frente. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Não sei se está tudo bem aí, Gustavo. Oi, Gustavo. Ok. Então já está agora? Ok? Tá ótimo. Pode apresentar. Ok. Então, assim, essas foram mais ou menos as questões norteadoras que o Gustavo nos provocou. E eu, exatamente com a professora Liliane, nós dividimos exatamente o tamanho da crise econômica e sanitária, e como foi apresentado agora, e eu vou tentar discutir agora a questão dessas oportunidades, o que é que nós podemos tirar de proveito com essa crise que estamos passando no momento. Então, foram feitas algumas perguntas do tipo o novo normal no consumo, né, como atingir esse cliente, como é que vão ficar as compras online, principalmente do pequeno empresário, como é que ele vai poder utilizar esse recurso, como lidar com essa queda na renda, no faturamento das empresas, nas rendas das pessoas, e a reabertura da economia, né? Como é que isso nós vamos lidar. Então, quando se fala em inovação, geralmente a inovação ela acontece quando somos forçados, ela funciona melhor em momentos mais difíceis. Por exemplo, tem aqui alguns drives, nós chamamos de drive da inovação. O que é que leva exatamente as pessoas, as organizações a inovar? Primeiro, é uma pressão vinda dos clientes, ou seja, mudança de hábito, atração pelo novo, novas prioridades. Então, quando tem uma pressão do mercado, do cliente, o que faz com que as empresas inovem, são exatamente as pressões internas, ou seja, a necessidade que a organização tem que crescer para poder enfrentar a concorrência, a necessidade que ela tem de aumentar a sua produtividade, ou então de reduzir o seu custo. Então, são pressões internas para que ela se mantenha no mercado. Então, é nesses momentos que elas começam a pensar em inovação. Outro drive importante são exatamente os concorrentes, ou seja, está chegando mais gente no mercado, os concorrentes já estão se atualizando, então os concorrentes acabam forçando para que eu seja mais inovador nas minhas ações.
Mas tem um outro elemento, que agora é o elemento que nós estamos vivendo ele. Tá? É uma descontinuidade ambiental. Para mim, esse é um dos maiores drives que nós temos para provocar as inovações. E essas descontinuidades, elas podem acontecer tanto na política, como na economia, na tecnologia, nos aspectos socioambientais e agora na saúde. Então, quando acontece uma descontinuidade ambiental, da natureza que foi essa, naturalmente vem a força da inovação. São nesses momentos, né, a professora disse antes, ou seja, todos esses sinais de mudança a gente já estava vendo, estava claro. Amigavelmente tentaram fazer com que a gente inovasse, e a gente nunca acreditou que era tempo. Foi obrigado a ter uma descontinuidade desta natureza para realmente terminarmos um século e começar o outro. Né? Um novo século, de fato, começa a acontecer a partir dessa descontinuidade ambiental. Tá? Aí vocês vejam que eu também pego aqui os dados do SEBRAE e da Fundação Getúlio Vargas, onde eles colocam assim, qual foram os setores que mais sofreram, né, digamos ali, na pré-crise. Então a gente percebe que todos eles, né, tiveram algumas quedas, embora os supermercados ainda estejam positivos, mas todos eles sofreram queda. E a gente percebe que quem foi menos impactado, afetado pela essa crise, foi exatamente o agronegócio. Tá? Ou seja, na ponta da oferta não houve praticamente nenhuma ruptura. Os produtores continuaram produzindo. O problema que aconteceu, às vezes, foi na demanda por conta desse novo movimento que não sabia se estocava, se os CEASAs iam abrir, se o supermercado não abrir. Então, houve aí uma descontinuidade. Mas o agro é o que está sustentando, é o que menos está perdendo. Agora, em compensação, a gente vai lá para baixo e a gente vê o turismo, a gente vê a economia criativa como os setores que mais perderam, né, com essa pré-crise, né, com essa crise aqui. Professor, então, o que seria esse pré-crise? Antes da pandemia? Nesse começo? É exatamente ali, naquele momento, Gustavo, que você não sabia se abria a loja ou se não abria, se ficava em casa ou se não ficava, se aquilo era verdade, se ia ou se não ia. Digamos que seja ali o mês de março, fevereiro para o Brasil. Sim. Digamos que seria mais ou menos naquele período. E essas pesquisas foram feitas exatamente nesse período aí de fevereiro, março, né? Tanto é que aquele índice que a professora colocou das quedas ali, dos bens duráveis, do serviço, possivelmente agora com uma nova readaptação, se daqui a 2 ou 3 meses for fazer um novo estudo, possivelmente vai ter uma alteração nessas quedas, porque as organizações começam a readaptarem e começam a mudar suas estratégias que acabam retomando ao mercado. Tá? Então, esse seria mais ou menos os setores que foram mais atingidos. Por exemplo, o PET, esse comércio de PET, praticamente não teve ainda nenhum impacto tão forte como foi nas academias, por exemplo, nos bares, nos restaurantes, enfim. Tá? Então, houve alguns setores que impactaram mais do que outros. Tá? Mas eu vou tentar agora responder agora as oportunidades a partir de uns estudos que quem é da área de administração e da área de psicologia conhece muito bem essa pirâmide, né, que é a pirâmide das necessidades, ou a pirâmide das motivações, né, que foi criada há muito tempo atrás pelo Maslow, que é onde ele de 5 necessidades, né, e que essas necessidades elas são de forma hierárquica. A partir do momento que eu vou atendendo uma necessidade, eu vou procurando atender a outra e vou até chegar no topo da minha pirâmide. Então, ele estabeleceu que o ser humano existe essas necessidades motivacionais, ou seja, de forma hierárquica. E aí, onde ele tem ali a primeira necessidade do ser humano, são exatamente aquelas necessidades básicas, a de se alimentar, a de beber, de fazer sexo, de dormir, ou seja, aquilo que você não vive sem isso, tá? Que são as necessidades básicas. E, claro,
E para esse tipo de necessidade, existem as empresas que vão procurar atender as pessoas que têm essas necessidades básicas. Tá? E aí, pronto. Veja agora como é que a gente dormia, como é que a gente se alimentava, como é que a gente bebia, enfim, como é que a gente supria, ou como as organizações supriam as nossas necessidades básicas. Porque se eu for olhar agora, imagine, olha as nossas necessidades básicas de março para trás. E agora começa a olhar as necessidades básicas, digamos que de hoje para frente. Então, se eu olhar de hoje para frente, eu começo a dizer que internet, que máscara, passa a ser também uma atividade, uma necessidade básica. Então, veja o que eu tinha antes de março e o que eu tenho agora como necessidade básica. É nesse momento que as empresas vão atuar. Ou seja, como eu vou fazer com que as pessoas atendam às suas necessidades básicas, e agora eu já incluo a internet, a máscara e o álcool gel. E como o uma Netflix necessidade também, básica. né? Oi? E o Netflix também, porque ficar em Não, casa esse aí vai trancado. aparecer, esse aí vai aparecer em outra necessidade, que ainda não é tão básica ainda. Básica hoje é você ter a internet, já é uma coisa básica, né? Máscara. Ok. Então, aí depois ele cria que depois que o cidadão atende essas necessidades básicas, ele pensa agora nas necessidades de segurança, ou seja, de se proteger da chuva, do fogo, de ter o seu trabalho, de ter a sua casa, né? De ter todo o seu conforto, a sua segurança. Tá? Então, imagine como é que a gente fazia para ter segurança até março e como é que a gente vai fazer daqui para frente. Então, eu penso que agora eu vou ter que incluir na minha segurança o álcool gel e ficar em casa. Que até 2 meses atrás, ficar em casa nem para ver. E agora já passa a ser uma medida de segurança. O álcool gel é medida de segurança. Antes talvez nem fosse tanto. Então veja aí, de novo, o que vai modificar no consumo. Com certeza, as organizações têm que se preparar para atender esse novo tipo de consumo. Aí vem, depois que você atende essas necessidades, você vem as necessidades sociais. Tá? Que aí você aí precisa do namoro, participar de grupos, né, de participar de grêmios, enfim. Aí, o que é uma necessidade hoje social? É eu ter o Google Meet, eu ter o Zoom, eu ter o Skype, eu ter o Netflix. Então, isso agora passou a ser uma necessidade social. E até 2 meses atrás, eu acho que eu nem sabia o que era o Google Meet. Então, para mim, não é uma necessidade social. Hoje eu estou precisando dele aqui agora para poder fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, veja outro ponto que nós vamos ter que seguir. Bom, depois que eu estou com minhas necessidades sociais atendidas, aí eu posso pensar na minha autoestima. Eu preciso agora, não basta eu apenas participar de um grupo. Eu quero ser o melhor do grupo. Eu quero ser o melhor do campeonato. Eu quero ser o melhor da escola. Eu quero, enfim, eu quero me destacar. Eu quero elevar minha autoestima. E até então era premiações, alguma coisa desse tipo, algo que deixasse feliz. Mas hoje em dia, você não é mais feliz se não tiver o Instagram, o TikTok e tantas outras ferramentas que te fazem assim, a sua autoestima subir aqui agora. Claro que eu estou falando isso aqui. É ter bastante seguidor. Exatamente, exatamente. Então, se você só tiver 15, o cara, não, eu tenho 1000, porra, você está com sua autoestima lá embaixo, né? Então, veja como é que as organizações vão começar a olhar para essa nova forma de consumo. Autorrealização, que eu acho que é uma coisa que a gente nunca consegue chegar lá, que é uma coisa tão utópica, porque eu acredito que o ser humano, a partir do momento que ele consegue realizar algo, ele imediatamente cria uma outra necessidade. Mas digamos que a autorrealização para um fosse ter um diploma, para outro fosse ser ministro da educação, para outro fosse ser reitor, enfim, cada um tem a sua. Então, mas digamos hoje, o que seria a autorrealização? Olha, não tem outro. Se você testar negativo para a Covid, você já está realizado num regime menor do trabalho disso aqui. Então, veja que as coisas aqui começam a modificar. E é nesse ambiente de modificação, porque todas essas necessidades que foi estabelecida pelo MESO, foi em cima delas que as organizações começaram a fazer os seus produtos e os seus serviços, para atender todas essas necessidades.
Bom, aí agora, nós temos agora novas necessidades que surgiram praticamente de 3 meses para cá. Tá? E aí, como é que fica agora? Como é que eu posso olhar em termos de oportunidades? Então, pronto. Primeira coisa que uma organização deve fazer, isso tanto para a pequena empresa como para a grande empresa, é observar agora quem é o seu novo cliente. Tenha certeza que não é mais aquele de 2 meses atrás. Aquele de 2 meses atrás, você pode dizer, morreu, praticamente. Muitos hábitos que nós estamos agora compulsoriamente adquirindo, eles jamais voltarão para o que era antes. Eu aqui já me preparo aqui, já estou melhorando a minha webcam, já vou pintar aqui no espaço, porque eu sei que daqui para frente, reuniões, encontros e muitas atividades vão ser feitas de forma remota. Eu, às vezes, já me incomodo fazer reuniões presenciais, por exemplo. Já para mim já é desconfortável estar fazendo essas coisas. Então, muitas coisas que nós estamos fazendo hoje compulsoriamente vão ficar como hábito. Outras não. Então, a gente ainda vai conviver com o velho, mas nós vamos agora ter um novo comportamento, um novo hábito de consumo. Então, nesse momento, é que as organizações têm que começar a observar esse novo comportamento das pessoas. Tá? É a partir disso que as organizações podem propor alguma coisa, em termos de serviço ou em termos de produto. Ou seja, eu olho agora para esse novo consumidor que tem um novo hábito de consumo, que tem um novo hábito, um novo comportamento, tá? E agora eu tenho que começar o que é que eu vou levar para esse novo consumidor. Porque crise como essas, nós já passamos. 2008, 2009 foi uma crise econômica que superamos. Passamos pela gripe espanhola, passamos pela Primeira Guerra Mundial, passamos pela Segunda Guerra Mundial e sobrevivemos graças a essa nossa capacidade de se reinventar. Então, é esse o momento. Não existe uma forma pronta, porque é muito incerto. A Liliane disse há pouco também que nós vamos passar com sucessivos momentos de crise daqui para frente. Tá? A questão saúde vai ser um elemento fundamental nos negócios. Ninguém hoje poderá falar de negócio. Eu, até 2 meses atrás, falava de tecnologia. Hoje eu falo de tecnologia e de saúde. São 2 elementos que entraram agora e que vão ficar por muito tempo. Os negócios agora serão baseados com força na segurança de saúde. E, claro, que na tecnologia. Bom, uma vez que eu penso agora no meu novo cliente, uma vez que eu penso agora no meu novo produto, eu agora vou ter que também pensar como é que agora que eu vou entregar esse produto. Então, quando eu vi aqueles dados ali que colocou, por exemplo, ali foi o dado do Márcio, que bares e restaurantes sofreram uma queda brutal. Tem uns 15 dias atrás, eu estava conversando com um amigo meu que tem uma pizzaria, e ele me dizia, cara, eu não sei se eu quero voltar mais para atender no balcão. Meu negócio daqui para frente vai ser só delivery. Me chamou, olha para ali, eu tenho aqui 40 motoqueiros me esperando aqui, tudo trabalhando aqui para mim. Eu nunca vendi tanto como eu vendi agora. Tá? Então, veja que muitas coisas, muitas empresas vão ter que mudar o seu modelo de negócio, seja no produto, seja na forma como eu vou entregar o meu produto, qual vai ser o meu canal. Eu tenho que pensar agora que aqueles canais que eu estava utilizando, olha, creio que muitos deles vão até desaparecer. Professor, tá? Esse negócio da pizzaria até faz todo sentido, né? Muito mais caro para ele ter um garçom, pagar luz, pagar um monte de coisa ali na pizzaria dele. E, por exemplo, você pede pelo iFood, você que paga a entrega. Então, nem o gasto do motoboy ele tem. Então, ele só tem o gasto da pizza, do forno, Mas, pronto. Só um minuto, essa precarização da mão de obra, não é? Leva também à precarização da economia. Sim, tem esse outro lado também. Se você diminui a renda, né? Que no caso seria o salário dele, você está falando da renda específica desse trabalhador, mas ela é calculada no montante, né?
no todo. Uhum. Você tem a renda geral, então a renda que é, né, e que circula na economia, porque você tem um fluxo de renda na economia. Então, se você precariza o trabalhador e ele ganha menos, tudo vai ser puxado também para baixo. A precarização do trabalho leva a queda no consumo, leva a queda na renda, queda no consumo, e essa queda que a gente viu aí em serviços, não é? Isso é um cálculo amplo, não é? Então, porque você tem, por exemplo, quando você vai calcular o preço da gasolina, é o preço da gasolina. Você não está fazendo um preço geral, ou seja, a precificação nacional, ou seja, a precificação da economia, tá? Então, quando você vai calcular o preço geral, você vai pegar a demanda agregada, a oferta agregada. Então, ali está embutido todos os produtos, todo o segmento. Esse preço que a gente colocou aí, essa queda no faturamento, um perde, outro ganha. Vamos pensar na queda da arrecadação governamental. Vai cair a arrecadação. E ela cai no mesmo nível da queda da economia. Você disse que teve uma pergunta aí que diz, qual é o tempo dessa recessão? É até o final do ano? Não é? Dessa recessão. Outra pergunta. Se mantém até o final do ano. Alguns economistas acreditam que sim, que a economia vai aquecer. Não é? Então, a gente tem que acompanhar. Acreditar é uma coisa. E projetar é outra. Projetar é paralelo, é similar, né? Você acredita que sim. Não é? Então, ou seja, você é otimista. Mas tem uma lei na contabilidade, eu acho que o professor Zena não entende isso, que diz que não vá pelo que você acha que é o mais otimista, não. O quadro que está mostrando aí está dizendo é melhor contar com uma forte recessão por volta de 6%. É o que está dizendo todos os órgãos de pesquisa. É o que eles estão dizendo. Tá? A projeção dos órgãos de pesquisa. Alguns economistas acreditaram, eu gostaria de ver a base disso. O que a gente discutiu aqui foi uma projeção do FMI, tem projeção do Banco Mundial, tem projeção da CEPAL, então são órgãos de pesquisa. Não é? Então tem toda uma base para isso. Eles calculam isso. Então, a recessão é fundamentada pelo que vem dos órgãos de pesquisa. Né? Então, o quadro, pelo que eles falam, é desolador. O mercado de trabalho, por exemplo. Né? O mercado de trabalho aparece aí, está transparente. Basta ver a transferência de renda que o governo tentou fazer agora. Mostrou uma informalidade bem maior do que a gente pensava que tinha na economia brasileira. Isso é precarização do trabalho. Né? É mostrar a vulnerabilidade do trabalhador, do autônomo. Então, acreditar que vai cair a recessão até o final do ano, tem economista que está dizendo que ela vai até o Natal de 2021. Né? Que a gente vai pegar e outras rodadas aí, como o Deranor falou também, né? Então, essa política de transferência de renda e o apoio a micro e pequenas empresas que o governo está fazendo por imposição da crise é um quadro aí transparente para todo mundo ver a recessão, né? Isso leva à queda da arrecadação e o Estado fica sem força. A gente vai ter um Estado fraco, não é? Sem força para segurar essa economia. Ele vai ter o quê? Que emitir moeda, coisas que a gente estava pensando que nem ia chegar perto disso. É uma reviravolta, na verdade. Aproveitando o gancho aqui, professora, tem uma pergunta do Glaucio. Ele falou que tem uma previsão para alguns de até 3 ondas da pandemia. Nesse caso, qual seria o cenário econômico? Um desastre ou pior do que isso? É um desastre.
desastre, é um desastre. Todos os órgãos estão vendo isso, estão dizendo que é uma crise pior do que a de 1929. 1929, a gente teve uma queda de mais de 50% do PIB. Não é? Está dizendo que é uma crise maior do que a de 2008. Agora, eu sou otimista como vereador. Tá? Eu acho que a gente tem muita oportunidade aí, tem a tecnologia, que a gente vai se apoiar muito, mas essa tecnologia a gente sabe que ela é um desafio para a gente, porque a qualificação da mão de obra, né? E isso vai ser da educação. A educação tem que acompanhar isso. A gente precisa preparar o pessoal para o mercado de trabalho. Vai ser um desafio para a gente. O quadro é desolador. Não é fácil. Mas vamos pelo lado positivo, né? O momento de enfrentar a crise é vê-la. É o momento que a gente vê. A gente tem aquela de Malthus, aquela que ele dizia que a população ia passar fome porque a gente crescia em uma... A população crescia em uma... A população em progressão geométrica e... Geométrica e o alimento na aritmética, né? Só que não... Aí a gente fez a economia verde. Sim. A gente inventou fertilizante. Isso, fertilizante, tecnologia, porque na história, quando fala e comenta essa história de Malthus, o meu raciocínio é esse. Por que não aconteceu o que Malthus disse? Porque ele avisou, olha, está acontecendo isso. Se está acontecendo isso, a ciência foi lá e consertou. Não é? Aumentamos a produtividade, aumentamos a produção de alimentos, estudamos e vencemos a crise. Eu sou otimista, nós vamos vencer a crise também, com ciência, com dedicação, com persistência, né? Perseverança. Tomara. Falar, Geronô? Ok? Posso voltar? Sim. Pode. Posso voltar agora. Bom, eu continuo achando, por exemplo, o que eu não vou usar o termo precarização, eu vou usar o termo que é uma nova força de trabalho, porque até os nossos alunos que nós estamos formando, possivelmente a gente não tem nem certeza de qual vai ser a profissão mais daqui a uns dias. Muitas profissões vão desaparecer e outras vão surgir. O que eu quero deixar claro aqui é que nesses momentos de crise, não tenha dúvida que os sinais estão aí, todos os indicadores estão aí, vamos ficar mais pobres. Isso aí não temos dúvida alguma. Tá? E aí muitos trabalhadores vão, como eu disse, vão desaparecer. Quando esse amigo meu mostrou para mim que tinha ali 40 motoboy, ele estava falando que a renda dele estava aumentando. E, consequentemente, ele estava também trabalhando com outras pessoas que ele não tinha aquela quantidade de gente trabalhando para ele, que, na verdade, não eram empregados dele, eram, digamos que, parceiros dele, porque eram autônomos. Tá? Então, esses motoboys, então, possivelmente, eles hoje sejam bem mais remunerados, talvez, do que se estivesse com um emprego formal. Então, nós estamos nesse caminho, dessa transformação, dessas novas relações trabalhistas, isso tudo vai modificar. O que eu quero transmitir é exatamente isso, que os empreendedores têm que começar a olhar para essa nova mão de obra, para esses novos canais, para esses novos produtos, assim também como tem que olhar para o novo relacionamento com os clientes. De que forma agora, se eu me relacionava de um jeito, agora eu vou me relacionar de outro jeito completamente, porque o meu consumidor, com certeza, está uma pessoa muito mais preocupada com a saúde, está muito preocupada com outros aspectos que antes não tinha. Então, eu preciso olhar também para esse relacionamento, como é que vai ser. E, por último, a forma como é que eu vou ganhar dinheiro. Tá? Então, você veja que esses modelos agora, os pequenos empresários, os grandes empresários, vão ter que repensar em todos os seus modelos, porque o cliente mudou, o consumidor mudou, a forma de você consumir também modificou bastante.
Então, qual vai ser exatamente o que eu pensei aqui nesses desafios para as micro e pequenas empresas? Tá? Então, você pode dividir ali porque mesmo que a gente tenha o controle total da vacina, mesmo que a gente tenha tudo isso, não voltaremos mais ao que era antes. Isso aí é a coisa mais otimista que eu posso dizer nesse momento. Muita coisa vai modificar. Então, no auge, que digamos agora, nesse momento da pandemia, qual é a estratégia? É o que foi dito antes, é o isolamento social, ou seja, as empresas vão ter que ligar o modo sobrevivência. Sobrevivência, para passar dessa fase. Claro que isso aí é acompanhado pelo acesso e o financiamento, porque houve o governo anunciou que teria financiamento e acesso, mas quando os empresários chegavam ao banco era a mesma dificuldade de antes, então isso aí não resolveu nada. O caminho desse momento de sobrevivência é exatamente a inovação, a partir desses drives externos que estão fazendo com que eu tenha que resolver a minha situação. Antes eu nunca pensava em fazer delivery, rapidamente eu tive que fazer isso. Então, sairá na frente quem tiver essa capacidade maior de liderar e de sair na frente, né? Com inovação e com produtividade. O segundo momento, digamos ali, sem ainda a imunização, é você funcionar no novo normal. Você já passou dessa crise, mas você ainda está vivendo aquele momento que você vai precisar de protocolos, vai fazer uma reorganização física, uma capacitação dos seus funcionários, ter mais um cuidado de saúde com seus clientes, com seus colaboradores. Você já tem que pensar um pouco nisso, ou seja, segurança e adaptação. Tudo com foco na saúde, ok? E, por último, agora, depois, com a imunização, as previsões que podem ser feitas, é a questão de você ter um reposicionamento no seu mercado, que daí para frente ele vai ser sempre, cada vez com menos tempo. Tá? Então, isso seria mais ou menos, você agora ter que pensar um pouco fora da caixa, você ser mais criativo, porque o momento agora exige que você seja um pouco disso. Tá? Então, essa aqui é o que eu poderia dizer. Eu acho que até uma pergunta que vale para os dois. Essa crise também não pode ser ser um catalisador daquilo que a gente chama de destruição criativa. Eu acho que é destruição criativa o nome. Que é tirar, destruir quem está desatualizado, quem está defasado e renascer alguém novo muito melhor, né? Isso. É como diz a Liliane, esse é um pensamento do Schumpeter, mas assim, a gente já estava forçado a mudar, só que a gente achou que não ia ser tanto assim, né? Teve que chegar essa Covid para que a gente criasse essa ruptura, ou seja, a destruição criativa. Agora, o obsoleto vai sair e vai surgir o novo. Esse que é o conceito da destruição criativa, quando você mata aqueles serviços e produtos obsoletos. E aí surge o disco de vinil que saiu, é a forma como eu vejo o filme hoje. Então, muita coisa foi destruída para surgir o novo. Isso já ia acontecer, só que fomos forçados rapidamente pela Covid a fazer o que nós tínhamos que ter feito já uns 10 anos atrás, por exemplo. Puxando da biologia, mais ou menos a seleção natural que foi acelerada pelo ser humano. O ser humano acelerou a destruição, a extinção de várias espécies, agora a Covid acelerou a extinção de várias empresas. Exatamente. Isso. Eu participei de uma live recentemente que perguntaram a mim como era que a gente salvava todas as empresas. Aí eu disse que, infelizmente, não vai salvar todas as empresas, não é? Os médicos estão escolhendo selecionando quem morre. E a gente não vai salvar e a gente não vai nem conseguir escolher. Dizer, não, esse segmento aqui a gente vai salvar, não. Aí vai pela destruição, né, criativa. Sendo um pouquinho cruel, será que não é até infelizmente, talvez não seja
de certa forma, talvez felizmente, que a economia vai melhorar, talvez, mais Melhora, rapidamente do que... melhora, mas assim, com a Melhor. destruição de boa parte dela, mas melhora. É, O que a gente está fazendo aqui já mostra isso, é um novo produto, a gente está usando um novo produto, e a crise, ela é necessária, porque ela tira a gente da inércia, da acomodação. Isso. é que eu sempre falo, né? O É, cara que inventou o ventilador, inventou porque ele estava com calor e se abanar estava muito difícil. Por isso que ele inventou o ventilador. muito bom o exemplo. Exatamente, né? Ele vai e inventa, né? A internet sem fio, né? Sim. Era muito Alguém difícil puxar o cabo. não gostou daquele fio, né? Alguém não gostou, tem fio demais aqui. Vamos fazer sem fio. Esse aqui vai ser o grande segredo, você, o empresário, identificar corretamente qual é a nova dor do consumidor, qual é a nova dor que eu estou sentindo agora, nesse momento, para fazer uma transmissão dessa, para consumir, para ver um filme, é a minha dor. Então, essa dor modificou, ela mudou de lugar. Tá? E aí caberá aquele empreendedor talentoso identificar as formas de atender essa dor, utilizando o canal correto para aquela dor, o produto correto. Então, tem que repensar uma destruição positiva. Você vai ter que destruir muita coisa para surgir novos. Eu vejo nisso um protagonismo muito grande da universidade. Perfeito. Precisa. A universidade é esse... Agora eu acho que precisamos ser mais parceiros, né? Acreditar mais na universidade, na ciência, na educação, na tecnologia, né? Sai daqui. Exatamente. Exato. Falta a universidade se mexer para tomar esse lugar, né? Isso. Estreitar a relação com o ambiente externo, né? Isso. Formar as parcerias, vamos ser parceiros, e essa tecnologia vai ajudar e muito. Essa reunião agora é feita a qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Sim. Exato. E quando você falou aí nas várias crises, a gente pode ver a Primeira Guerra Mundial, aí acho que com um saldo de mais de 20 milhões de mortos, depois você teve a gripe espanhola, que foi, sei lá, 50 milhões de pessoas também. A internet, ela apareceu com a Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial, aquela horror de gente, o Holocausto, aí fico imaginando agora um jovem que nasceu em 1990, não faz a menor ideia de como seus avós já passaram por todas essas crises, guerras e sobreviveram. Tá? Hoje a gente encontra-se com todas as comodidades no novo mundo, em meio a uma nova pandemia. Ou seja, por mais que essa crise pareça ser mais devoradora, mas também a gente tem que ver que nós hoje temos mais condições também de sair dela. A gente está mais preparado, né? Está mais preparado também. Então, tudo é proporcional. O que aconteceu com a gripe espanhola, a gente não tinha essa tecnologia para enfrentar tudo isso. Hoje, a nossa gripe talvez seja maior, mas a gente também tem mais recursos para isso. Tá? E hoje a gente se queixa porque a gente usa máscara para entrar no supermercado. Então, uma pequena mudança nessa nossa perspectiva pode gerar milagres. Né? Eu costumo dizer que vamos agradecer todos os dias que estamos vivos e fazendo tudo isso que estamos fazendo aqui agora. Sim. Né? Que é o necessário para proteger e ajudar uns aos outros. É o único caminho que eu vejo aqui para a gente sair. É como diz a Liliana, a gente tem que se apoiar um no outro, porque essa crise vai afetar todo mundo, o emocional, o bolso das pessoas. Então, é um momento assim que a gente tem que parar e refletir. Despertou a solidariedade, não foi? Isso. Então, são coisas boas que surgem também com a crise. Né? Esperando que a gente saia mais forte do lado de lá, né? Sim. Não, sairemos mais pobres, com certeza, mas sairemos mais ricos também para o outro lado. Que bom que a gente está numa sociedade de consumo, não é? Que eu acho que os valores ficaram muito fortes,
em termos de consumo, né? E a gente agora pode perceber outros valores aí bem mais eficientes do que o consumo, meio ambiente, por exemplo. Vamos para reciclagem, vamos, né, reciclar, reutilizar, a economia criativa, né? Então, eu entendo que a gente vai ter valores mais sociais, mais solidários. Que bom para essa nova geração, porque a ideia baseada no consumo, no ter, na minha opinião, ela não é tão valorosa quanto a ideia social da solidariedade, né? De ver o ambiente mais, não agredir o ambiente, esse consumo que cresce e não tem limite, é meio sem noção. Eu acredito, professora, que essa coisa sem limite, esse consumo sem limite, ainda é algo inato do ser humano. O que eu quero dizer é que isso aí ele vai continuar. Assim que ele puder ter mais dinheiro, ele vai continuar consumindo, né, exageradamente. A questão é que o que vai modificar um pouco é essa forma dele consumir, mas o fato dele continuar consumindo, bom, são, digamos que aquelas necessidades primitivas do ser humano. Essas aí eles vão continuar, né? Talvez uma nova forma de você atender às suas necessidades básicas. Isso, Derano, o problema do consumo é que ele é baseado no desejo, né? Tanto quando a gente fala no sonho de consumo, tá? Isso. Mas os recursos são limitados. Isso. Eles são mensuráveis. Se eu tenho R$100, eu só posso gastar R$100. Eu gostaria de gastar 1.000. E satisfazer o meu sonho de consumo. Tá? Então, eu entendo que a gente tem que ter agora um consumo inteligente. Tá? Enquanto os recursos são limitados, escassos e cabem no bolso, o consumo está no sonho. E a crise, não é? Vai mostrar isso a gente. Vai ser uma lição para mostrar isso a gente. Nessa contenção do consumo. Não é? Que a gente não vai conseguir satisfazer os desejos e os desejos e os desejos. Claro que eu quero ter o melhor carro, o melhor celular, o melhor computador. Mas o consumo tem limite. E o limite é o recurso. Agora a gente tem que sobreviver, como o Delanor falou, a gente está na fase da sobrevivência e daqui a pouco a gente vai ter que se reinventar, né? A gente está se reinventando freio, né? No meio do caminho. Tá sim, com certeza. Só tivemos um freio só. Sim. Ok, Gustavo. Para onde é que a gente ia com esse consumo, né? Daqui a pouco não tem mais energia de tanto que a gente consome. Tanto que em vários lugares que pararam deu uma diminuída na poluição, né? Então, o meio ambiente agradeceu, né? Sim, foi. O meio ambiente está feliz com a Covid. Mas, gente, a gente já passou, acho que bastante da hora. O planejado era 1 hora, a gente foi 1h30 aí nessa conversa. Isso. A conversa tá boa, mas eu acho que a gente interrompe. Qualquer coisa a gente faz uma nova live daqui a algum tempo para ver como é que a gente está saindo da crise, né? Espero. Daqui a algum tempinho. Uhum. Certo? Muito obrigado a vocês dois pela Fico à disposição e com otimismo que a gente vai sair cedo disso. Tomara. Tá bom. Obrigado, professora. Obrigada. Liliane, obrigado, até mais. Leonor. Quer falar mais alguma coisa? Bom, boa noite a todo mundo que assistiu. Obrigado por acompanhar até aqui essa live que acabou sendo um pouquinho mais longa do que a gente esperava. E sexta-feira a gente tem uma live com o professor Marcelo Farias, que vai ser sobre como cuidar de pets durante essa quarentena. Obrigado, gente.